Eu, Silvia e Tailane ficamos com o tema custo. Bem, por que dessa preocupação com as questões de custos? Que acaba assim com a questão de compreender a qualidade desses serviços, tais serviços públicos, por exemplo. E mesmo com os cortes das despesas acabando comprometendo e, consequentemente, a competitividade da economia brasileira e das empresas caindo de certa forma, as atividades do governo eles não prevalecem a lógica do mercado. Eles não se entendem, se entrelaçam nisso. E acabam onde os cidadãos eles não atribuem a importância a esses serviços públicos, porém eles também acabam não revelando a sua preferência, eles se calam, eles nem dizem que sim, nem dizem que não e acabam não ajudando nesse impacto. Então, segundo Alonso, esses bens e esses serviços públicos, eles apresentam consumo não excludente e não rival. E nisso acaba ficando difícil estimar um certo preço, onde o usuário ele estaria disposto a pagar pelo serviço público. Isso acaba não sendo possível determinar a curva de demanda de bens. Então, acaba que já a oferta desses bens públicos, por outro lado, ele é bem definida, pois o princípio ele acaba sendo possível tá tendo a estimada de custos dos serviços públicos. Então, esse fato, mesmo não tendo, assim, entretanto, um significado que não seja possível ter digamos, uma instituição do mecanismo de competições, ele acaba sendo um prometimento dos serviços públicos. Já na questão da retrospectiva e comentários sobre a legislação aplicada ao setor público, ele já entende que no processo dessa mudança para um modelo de gestão que meça a avaliação dos seus estados, tanto pela sua eficiência como a sua eficácia, ele acaba tendo que visar, principalmente atender as impressões da Constituição Federal de 1988 e tem como reforçar a necessidade dessa apuração desses custos. Moura, principalmente, ele dizia que em sua dissertação que a coletânea de legislação aplicada do sistema de custo no setor público, então ele tinha que ter essa questão de estar sempre lá reforçando e analisando. Já o Giacomini, ele afirma que, ao contrário do passado, onde dá-se a ênfase do controle interno, ele acaba residindo nas questões ligadas ao cumprimento dos aspectos legais, principalmente dos gastos públicos, onde tem os novos dispositivos, ao lado de manter o controle dessa observância de normas e demais exigências legais, assim trazendo ações positivas, principalmente na inovação do campo do controle das substituições, né, substantivo, de trazer mais melhoria. Já que a lei da responsabilidade fiscal, ela acaba visando na implementação de um sistema do custo da administração pública, tendo como normas de finanças públicas, estabelecendo lá no seu parágrafo 3 do artigo 50 que a administração pública ela manterá um sistema de custos no qual permite a avaliação e o acompanhamento da gestão orçamentária, principalmente financeira e patrimonial. Então, você começa a entender que essas mudanças, esse retrospectiva, dá para entender que a administração pública, a questão do setor público teve sua evolução, principalmente na questão de fiscalização, de implementar melhorias na questão do seu desenvolvimento, da forma que é monitorada
e buscando sempre estar melhorando na questão de recursos, de como trazer uma melhor aplicação, uma melhor evolução, principalmente no coletivo. Na avaliação e o sistema de custos, acaba que a ausência de um sistema de custos que impede a administração pública que possa avaliar a utilização desses recursos alocados em seus agentes e nos seus resultados, no qual vão ser atingidos, como prevê o dispositivo constitucional. Nisso acaba que tem uma situação onde a contabilidade de custos pode ser útil, principalmente na administração pública, onde acaba tendo onde diz o desrespeito ao processo da tomada de decisões, principalmente quanto na distribuição ou quando tem o corte desses recursos nas unidades, por exemplo, nos projetos sociais, quando vai haver o corte que os recursos não estão dando. Então, qual vai ser a distribuição agora, da forma que os gastos vão dar e no que pode ser feito. Então, acaba que é como se esse enfoque gerencial que se quer dar ao Estado, a administração pública ela deve ser orientada para que, principalmente, os seus resultados eles acabam sendo esperados pela sociedade, um resultado positivo, não negativo. Então, aonde esse custo, ele é um componente desse resultado a ser atingido. Então, acaba tendo que tem que ter o alcançamento tanto dos programas de terceirização e da concessão dos serviços da utilização pública. Então, tem que ter, além de você acabar pagando, por exemplo, os projetos, você tem que pagar a mão de obra, que são as pessoas terceirizadas que acabam trabalhando na questão administrativa. Então, quando você avalia e você entende que nem todas as regalias pode ter nesse sistema e tem que ter a priorização do que realmente é importante, entender também que tem os trabalhadores, digamos, mãos de obra nessa administração pública que tem que ser pagos também. E nos serviços que acabam sendo utilizados na administração. Então, você entende a necessidade de avaliar, entender o problema e caçar a melhor resolução para os custos e para a demanda financeira que a administração tem. Nós, como administradores públicos, precisamos saber a diferença entre custos e despesas. Bem, a despesa ela é como um desembolso financeiro correspondente a qualquer ato de gestão do governo. Um exemplo disso, de despesas, são os salários da administração, honorários da diretoria, material de escritório, comissão de vendedores, propagandas e publicidades, enquanto o custo é um consumo de recursos na produção de um bem ou serviço. Um exemplo disso é a matéria-prima, a mão de obra direta ou indireta, depreciação de máquinas, energia elétrica e água. No setor público, todos os gastos são registrados como despesas orçamentárias ou extra-orçamentárias. Já no setor privado, são registradas como os custos dos gastos diretos ou indiretos relacionados com a produção, sendo que demais gastos são contabilizados como despesas ainda para a DRE, demonstração de resultados do exercício. As despesas nos mostram como o governo financia os recursos que usa ou que poderão ser utilizados, enquanto os custos nos mostram como o governo financeiro financia seus resultados. Também uma importante diferença é o controle na administração pública, que tem como uma visão a verificação das operações contábeis formal e legal, a eficiência, os resultados utilizados para a execução dos objetivos e a avaliação dos resultados, também o julgamento da própria administração. Isso é decorrente do controle. Um exemplo de controle nos gastos públicos no Brasil
é a criação da Secretaria da Tesouraria Nacional e, posteriormente, a criação do CIAF. Tinha como objetivo o controle da execução de empresas do governo, mas o sistema ele não foi concebido para apurar os custos do serviço público, acabando não informando os produtos e processos de trabalho nos órgãos do governo. Custos e os sistemas de controle da administração pública. É necessário que seja criado sistemas de informações que avaliem o desempenho e optem as decisões pelas decisões do desempenho futuro através de informações sobre os custos das atividades. Em relação a esse pensamento, o Tribunal de Contas da União, a TCU, ele está se adaptando para acompanhar o processo administrativo e não apenas para julgar se as normas foi ou não cumprida na sua formalidade. É inviável que a administração pública carece de um sistema de custo que permita o controle eficaz dos seus recursos, mas que de fato de que o sistema de controle interno, com a sigla SCI, vem sofrendo transformações desde a implementação da Lei de número 4.320, de 17 de março de 1964. Essa norma ela foi marcante para o estabelecimento de um processo de controle na administração pública, sendo estatuída normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, do Estado e do município e do Distrito Federal. Então, a necessidade de sistemas de informações de custo como forma de melhorar a gestão pública tem como a melhoria no desempenho de uma organização governamental requer sistemas de informações gerenciais que deem sustentação ao processo decisório, contemplando medidas de resultados e custo para obtê-los. Um exemplo foi a decisão da TCU que recomenda ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, FNDE, a necessidade de informar a evolução de indicadores de desempenho em seu relatório de gestão das contas anuais, assim como a avaliação sobre os custos e benefícios das ações desenvolvidas por esta autarquia. Pontos importantes. Quais são os motivos que dificultam a implementação do sistema de custo no setor público? As razões para a não apuração do sistema de custos são de ordem cultural e econômica, pois um dos fundamentos no serviço público é o cumprimento da lei e que é o que o conceito de eficiência seria um conceito privado, não adequando ao setor público, não se atentando para conceitos como bom desempenho, economia de recursos e satisfação dos usuários. Além do que, as atividades do Estado, eles são financiadas através dos impostos que atribuiriam qualquer custo dos serviços públicos, não havendo, portanto, a necessidade de apurar. E em um ponto que impeçam a sua apuração seria que a partir da sua apuração teria de haver justificativa para os casos de baixo desempenho. Um dos pontos positivos da adoção de um sistema de apuração de custo é a contribuição para a identificação de atividades que adicionam ou não valor ao serviço e combater eficazmente o desperdício.
assim podendo contribuir para que os recursos sejam alocados nos serviços que apresentem melhoria no desempenho. Podendo assim implementar o sistema ABC, ele ajuda na definição de objetivos estratégicos, a detalhamento operacional dos objetivos, a definição de novos processos de trabalho e ou do mapeamento dos já existentes e a descrição detalhada das atividades, mostrando as atividades e os custos que geraram. Uma das suas principais características do ABC, do sistema ABC, é de reestruturação e melhoria de gestão, pois ele simula impactos sobre os custos decorrentes de ações de melhorias de processos ou de reengenharia mesmo. Com ele, pode-se instrumentalizar cortes seletivos de despesas em programas de ajustes fiscais, minimizando o impacto negativo destes programas. A administração pública, ela dispõe atualmente de diversos sistemas de informações, como o CIAF, que eu já mencionei, o CIAP, o CIDOR, PAG e o SIGPLAN, entre outros. Eles só evidenciam valores e não possibilidades de análise de pontos de vista gerencial. Como indicadores de desempenho ou de comparação com outras informações relativas a despesas ou custos. Para concluir, a importância de uma implementação do sistema de custo ajuda para a avaliação dos impactos das políticas públicas, tanto como uma forma de orientar o Estado no corte dos gastos públicos, quanto na aplicação dos recursos públicos. Fim.